Olá, meus queridos alunos do nono ano. A nossa aula de hoje será sobre funções químicas. Vamos pensar um pouquinho sobre funções químicas do cotidiano. Com certeza vocês já ouviram falar, em algum momento da vida de vocês, que uma determinada substância é ácida, certo? Quando isso ocorreu, por exemplo, vocês já ouviram falar que uma fruta é ácida, ou cuidado com essa substância, que ela é ácida. Então, geralmente, quando uma substância é ácida, ela está relacionada ao processo de corrosão. Ela pode corroer alguma superfície. Além disso, também vocês já ouviram falar no sal, né? O sal de cozinha também é uma substância que ela é denominada como sal, mas o nome, por exemplo, do sal de cozinha é o cloreto de sódio, certo? Além dessas substâncias, nós podemos citar também, não sei se vocês já escutaram falar, em substâncias chamadas de básicas, ou outro nome também que é dado, substâncias alcalinas, ou em outras substâncias que são chamadas de óxidos. Tá? Então, o objeto de estudo na nossa aula de hoje é justamente entender essas funções químicas. E todos esses nomes que eu citei para vocês, ácido, base, óxido, sal, fazem parte das funções químicas inorgânicas. E nós vamos aprender na aula de hoje sobre ácido e base. Mas antes disso, nós temos que saber o que é uma função química. Então, uma função química, na verdade, é um conjunto de substâncias químicas semelhantes. Se eu tenho esse conjunto de substâncias químicas semelhantes, eu tenho uma função química. Agora que nós sabemos o que é uma função química, nós temos que também falar sobre grau de dissociação iônica de Arrhenius, para a gente poder falar sobre ácido e base. Tá? Arrhenius foi um importante cientista que desenvolveu alguns experimentos e seus estudos estão associados ao processo de ionização. Vamos entender mais ou menos como foi o estudo de Arrhenius. Arrhenius observou que algumas substâncias conduziam corrente elétrica e outras não. E ele realizou alguns experimentos, observou, por exemplo, que o açúcar, quando diluído em água, ele formava moléculas menores, só que essas moléculas eram neutras, ou seja, elas não tinham capacidade de conduzir corrente elétrica. Além disso, ele observou que o sal de cozinha, como eu falei anteriormente, o cloreto de sódio, quando diluído em uma solução aquosa, ele tinha capacidade de formar moléculas menores, só que essas moléculas menores eram chamadas íons, ou seja, moléculas que tinham carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. A partir disso, ele observou que essas moléculas que eram carregadas eletricamente tinham a capacidade de conduzir energia elétrica. Gente, então é o seguinte, toda vez que eu tenho esse processo de formação de íons, o que aconteceu aí? O sal foi quebrado e formou íons, tá? Toda vez que eu tenho um composto covalente, o que é isso? Um composto que realiza ligações covalentes. E quando ele está em meio aquoso, forma os chamados íons, eu tenho um processo chamado de ionização. Bom, agora que nós já falamos sobre o grau de dissociação de Arrhenius, vamos falar agora sobre os ácidos e bases. Vamos começar sobre o ácido. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em algumas frutas que são chamadas de frutas cítricas, como o limão, a laranja. E essas frutas, elas são consideradas ácidas. Por quê? Elas apresentam o chamado ácido cítrico, que vai dar essa característica ácida a esse tipo de fruta. Além disso, nós podemos também conhecer o chamado ácido acético. Professor, eu não sei o que é o ácido acético. O ácido acético é aquele vinagre que tem lá na cozinha de vocês, que vocês utilizam para fazer os alimentos, fazer aquela salada, tá? Então, nesse composto lá do vinagre, tem uma quantidade de ácido acético. Além disso, nós podemos também citar o ácido clorídrico, que é muito utilizado também na limpeza, em eletrodomésticos e vários outros produtos de limpeza, tá, gente? Mas agora, professor, como é que eu posso classificar o ácido, ou como eu posso dizer que essa substância é ácida ou não? Vamos lá, então. O ácido, gente, é toda substância, todo composto que em meio aquoso vai ionizar e formar íons H+. Sempre que eu tenho essa substância
que vai, em meio aquoso, formar íons H+, eu tenho um ácido, tá? Observe aí na imagem, gente, que eu tenho o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é o HCl. Esse ácido clorídrico, quando em meio aquoso, ele vai formar íons H+, e Cl-, tá? Então esse daí é um ácido por quê? Ele formou o íon H+. Esse ácido clorídrico, ele está presente também no estômago, auxilia lá na digestão, lá no estômago, então ele é muito importante também. Agora vamos falar sobre a base. Certamente vocês já ouviram algum exemplo de base, por exemplo, como o leite de magnésio. Se em algum momento na vida vocês tiverem problema no estômago, o estômago está muito ácido, quando vocês foram ao médico, talvez ele tenha receitado para vocês tomarem um leite de magnésio. Para que isso? Para reduzir a acidez do estômago. Por quê? O leite de magnésio é um componente básico. Além disso, existem outros exemplos também, como o chamado hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Essa soda cáustica é um produto utilizado em limpezas, por exemplo, tá, gente? Então, professor, o que é uma base? Como é que eu posso identificar uma base, tá? Uma base é o seguinte, gente, toda base é um composto que, por dissociação iônica, formam íons OH-, tá? Formam íons negativos OH-. Um exemplo que eu citei anteriormente, o hidróxido de sódio, NaOH. Esse hidróxido de sódio, quando é dissolvido em água, ele vai formar íons OH- e Na+, tá? Então, toda vez que essa substância, por dissociação iônica, formar íons OH-, então eu tenho uma base. Gente, observe o seguinte, então, que o ácido e a base, eles são componentes opostos, tá? Vamos definir, então, quando é uma base e quando é um ácido. Sempre que essa substância formar H+, eu tenho um ácido. Sempre que formar OH-, eu tenho uma base. Vamos falar agora, então, sobre a classificação. Os ácidos, eles podem ser classificados, por exemplo, de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizados. Vamos observar aqui, gente, alguns exemplos. Se esse ácido em meio aquoso forma um H+, eu tenho um monoácido. Um exemplo é o ácido clorídrico. Se esse ácido em meio aquoso ele forma 2H+, então eu tenho um diácido. Um exemplo é o ácido sulfúrico. Se esse ácido forma 3H+, eu tenho um triácido. Um exemplo de triácido é o chamado ácido fosfórico. Além disso, se esse ácido em meio aquoso forma 4H+, eu tenho o chamado ácido ortossilícico, tá, gente? Agora, gente, para finalizar, vamos falar sobre a classificação das bases. Então, elas podem também ser classificadas de acordo com a quantidade de hidroxila nessa reação. Se essa substância básica em meio aquoso, ela vai liberar uma molécula de OH-, então ela é uma monobase. Eu posso citar como exemplo o hidróxido de sódio. Se ela for uma dibase, o que acontece? É uma substância que vai liberar duas moléculas de OH-. Um exemplo é o hidróxido de cálcio, tá? Uma tribase, o que é? É uma molécula que libera 4 moléculas de OH-, tá? Um exemplo que eu tenho é o hidróxido de alumínio. Para finalizar, a tetrabase é uma substância que vai liberar 4 moléculas de OH-, certo? Um exemplo que eu posso falar é o hidróxido de estânio 4. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá, gente? Não esqueçam de ler o capítulo 12 para a aula que vem, que fala sobre reações químicas. Além disso, olhe na descrição do vídeo que lá tem todas as orientações para vocês fazerem a atividade de vocês. Tá, gente? Então, nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, gente!